o Renan levantando umas fraldas, aquilo eram umas fraldas, cara, que ele levantou, Era escrito umas fraldas, Lula, né? escrito Flávio, e acabou Uhum. virando um troço meio todo mundo dando porrada em quem não foi, né? É. Alguns comentários que eu considero corretos, outros, obviamente, exagerados, o tom, o estilo, que, obviamente, geram rejeição também. O Renan tem esse tom aí de rede social que muitas vezes, embora ele não seja um cara sem capacidade cognitiva e muito menos sem articulação verbal, ele é um cara que sabe falar e ele tem a cognição. Mas, até como estratégia, ele adota um certo tipo de discurso que gera um engajamento em determinados setores, mas gera uma rejeição em outros. Uhum. E é preciso entender eleição para raciocinar sobre corrida eleitoral. É preciso entender que nem todo mundo pensa como você, qualquer que seja a pessoa. Nós aqui estamos falando, Uhum. cada um tem um jeito de pensar, e então tem outras pessoas que têm de outro. Então você fala, não, algumas pessoas vão gostar e tal, mas muitas não vão gostar. A questão é você encontrar uma medida para você atingir um eleitorado grande que te dê um piso, que te impulsione para chegar no segundo turno, etc. Claro que existem trajetórias diferentes, dificuldades diferentes. Renan Santos está construindo, Lula e Flávio já tem um grupo político que está no poder há bastante tempo. Mas quando ele vai para rotulação de criminoso, covarde, canalha, que é esse tom acima, numa palavra muito dura e sintetizada, bom, ele está se tornando mais conhecido e está causando ali, Uhum. seja sentimentos positivos, seja sentimento negativo no debate. Mas eles geram uma impressão em outros grupos que não são aquele que tradicionalmente o MBL engajou na rede social, que jovens de 16 a 24 anos, ele está gerando uma percepção de radicalismo, de extravagância, de agressividade muito grande e tal, que gera uma rejeição em outros segmentos da população. Em muitas pessoas mais velhas, por exemplo, de outras Aham. gerações, que Uhum. você vê comentando, você vê até socialmente essas pessoas. Ah, mas aquele cara assim, sabe? Eu entendo que tem uma estratégia ali, porque tem muita coisa que é feita de caso pensado. Mas existem elementos da natureza dele, né? É uma natureza de provocador, etc. Então o cara se tornou mais conhecido, ele conseguiu aparecer. E o que é curioso, esse que é o meu ponto de reflexão. Eu acho que era possível ter feito um monte de coisa que ele fez sem gerar, ou gerando menos. Aham. Você sempre vai gerar alguma rejeição, mas gerando menos a rejeição. Que é essa dificuldade e esse desafio, que é você ser incisivo sem ser grosso, agressivo, estúpido, né? Uhum. São várias percepções diferentes, mas estou falando todas que passam pela cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, eu entendo que o político, muitas vezes, como é um trabalho diferente do jornalista, é um trabalho diferente de análise. Ele busca moldar, ele busca, muitas vezes, deixar uma semente. Ele sabe que aquele momento de comoção em torno de uma transmissão ao vivo vai passar Uhum. e depois ele quer que fique alguma coisa na cabeça do público. Então, algumas palavras ele repete e tal. Se você esquecer tudo que você viu ao vivo, o que você lembra do debate? Ah, eu lembro que tinha um cara falando isso, isso, isso. Então, tem algumas coisas que se martelam e tal, você tem uma outra perspectiva. Mas eu entendo que é importante você descrever as condutas que você repudia e que são verdadeiras. Claro que muito político mente também, eventualmente exagera e tal. Mas, por exemplo, em vez de chamar o Flávio e o Lula de criminosos, eu não estou nem entrando no juízo se são ou não são, tá? Eu estou dizendo que tem uma legitimidade para você mostrar várias condutas deles que podem ser vistas assim, Uhum. independentemente de julgamentos penais, e a pessoa, talvez que esteja assistindo, ela vai entender em qual ponto da conduta que está o problema. Então, você ter 12 funcionários fantasmas em gabinete é uma conduta problemática, porque é o dinheiro da população que está sendo torrado Uhum. Indo pro para um bolso de alguém. serviço que não está sendo feito e indo para É. o bolso de alguém, etc. Teve até um momento lá na frente que ele explicou o conceito da rachadinha de uma maneira muito sintética. Falou assim, se embolsa o salário dos assessores, uma parte vai para o bolso, outra vai Aham. para comprar casa. Ele falou assim.
Tem um monte de coisa que você podia falar sobre o processo de rachadinha, de plano de saúde, não só de compra de imóveis, de pagamento de mensalidade escolar, etc. Do Lula, sabe, o Triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, que foram reformados por duas empreiteiras do Petrolão, a OAS e a Odebrecht, que não só tinham contratos públicos nos governos do PT, incluindo o do Lula, mas que estavam envolvidas num escândalo de corrupção, pagando propina, etc. E ele, em vez de dizer não para ter um benefício de empreiteiras que já indicam um conflito de interesse, ele estava usufruindo, ele estava desfrutando, etc. Quer dizer, não estou falando para explicar com essas palavras que eu estou Uhum. analiticamente relembrando aqui, mas eu acho melhor você fazer isso, e isso não impede você de repetir alguns rótulos, Aham. algumas expressões sintéticas. Mas quando você vai para o terreno criminal e tal, aí você tem toda uma margem para uma grande controvérsia e para algum tipo de rejeição. Então, ele tem essa conduta, foi uma conduta adotada conscientemente, pode ter um ganho para ele, eventualmente até não nessa eleição. Então tem muita coisa que ele falou ali que pode ser utilizada no futuro se aquilo Aham. se confirmar. Ele aproveitou para fazer previsões, por exemplo, algumas que, vamos dizer assim, você tem muitos elementos que permitem esse tipo de vaticínio, que, por exemplo, seja com Lula, seja com Flávio Bolsonaro, você vai ter uma operação blindagem, você vai ter pelo menos uma tentativa. É óbvio que ele, como político, está lá Aham. cravando tudo com total certeza absoluta, e se depois não acontecer, depois talvez as pessoas nem lembrem do que ele falou, né? Mas acontecendo, ele vai mostrar, olha, eu disse isso aqui, Aham. né? E muita gente não quis ouvir, e é isso que está acontecendo. Então, o Flávio não tinha negócio com Daniel Vorcado, não pediu dinheiro, não era amigo, tratava como irmão, etc. Não tem a perder com um escândalo master e tal. Se ele chegar ao poder, o que vai acontecer é que o Vorcado vai ser blindado, não sei o quê. Ele chegou a falar essas coisas no tom dele, claro, e eventualmente pode explorar isso a favor dele no futuro. Mas é isso, sempre naquele estilo e Aham. naquele tom de um causador, de um provocador, de um franco atirador. Alguns segmentos vão olhar isso com bons olhos, outros com maus olhos. O cálculo está justamente na medida, né? É. E o Flávio e a tal da prestação de contas, hein, Felipe? Sobre o filme Dark Horse. Teve uma aspa dele que é a seguinte: não houve recuo nenhum. Eu vi a prestação de contas no G1. Dá um Google vocês no G1. A prestação de contas está lá na matéria do G1 dizendo que a produtora gastou mais até que recebeu de investimento. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Da minha parte, eu digo: não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula, porque fez reuniãozinha escondida com Augusto Lima e o Vorcaro. Cara, essa declaração do Flávio que eu estava analisando ao longo do dia, ela é absolutamente emblemática da estratégia que eu sempre sintetizei da seguinte maneira: um se limpa na sujeira do outro. E um bando de trouxa Porra. acredita, um bando de trouxa tolera, relativiza, naturaliza. Então é o que eu estava explicando antes, né? Aham. Então o membro do próprio grupo não tem que prestar contas de nada, basta que ele aponte a sujeira para o outro. Vocês vejam assim, esquece Lula, esquece Flávio Bolsonaro, pensar simplesmente teoricamente. Hum. Olha a que ponto de eh, imbecilidade, talvez seja a palavra, de burrice, você chegou em qualquer país polarizado. Você pensa o cara que pensa assim, na pior hipótese, pensa no cara que você tem certeza que é um corrupto, que Uhum. é um lavador de Tá bom. dinheiro, ou que é um bandido, cara. O cara faz parte de facção criminosa armada, o Caralho. cara Tá. de Pesado. crime de estelionato, etc. Mas se esse cara, não sendo eventualmente conhecido por esses crimes, ou havendo controvérsia sobre essas condutas, se ele quiser, cara, eu digo isso assim com a maior tranquilidade, qualquer cara desse, se qualquer cara desse, que vamos dizer assim, não tem uma multidão de vídeos dele matando e tal, tudo é meio, Aham, são mais ou provas menos. aqui e ali, precisa de ler 200 páginas para você concluir que ele é ladrão e a maioria da população não lê e tal. Se esse cara quiser se tornar popular num país polarizado por 2 grupos populistas, a única coisa que ele tem que fazer é ficar apontando a sujeira de um lado só.
é a coisa mais fácil do mundo. Claro que o cara tem que ter algum sal, algum carisma, ou fazer parte de alguma dinastia, né? Porque agora você tem toda essa geração que não tem sal nenhum, não tem carisma nenhum, mas é filho de alguém que um dia teve, né? Então, esse cara, se ele ficar apontando a sujeira só da esquerda, ou só da dita direita e tal, o cara cresce na rede social. Porque tem um monte de gente que odeia a esquerda, ou que odeia a direita, que vai lá e curte, que vai lá e compartilha e tal. Se ele tiver um mínimo de habilidade, ou se ele tiver uma assessoria boa, marqueteiro bom para ficar fazendo isso, que é o que um bando de influencer faz, entende? O meu trabalho de qualquer jornalista independente, é muito mais difícil, você tem que apontar sujeira do outro lado. O cara fica... E O cara apanhar fala de todo assim, mundo. o cara fala assim, o cara vê uma postagem minha sobre a sujeira lulista, ele fala, eu gostei, mas pô, é o Felipe, não vou compartilhar, porque depois eu vou atrair gente pra seguir o cara, e aí ele vai fazer uma postagem sobre a sujeira bolsonarista. Sem brincadeira, os caras pensam assim. A mesma coisa do outro lado. Não, gostei do Felipe aí que tá falando sobre o bolsonarismo e tal, mas se eu compartilhar um negócio dele, depois ele vai falar sobre o Lula, aí o cara vai descobrir aqui a sujeira da gente e tal, não sei o quê. Então, assim, é mais difícil, entende? Tem gente que às vezes até desavisada, sai compartilhando e tal, aí depois vê... Depois toma. Mas você entende que você tem... metade do seu... Óbvio que não é assim a grosso modo, mas diria assim, metade do seu trabalho incomoda o sujeito, metade ele adora. O que acontece com as pessoas mais cínicas e mais corrompidas é que elas roubam metade do seu trabalho, né? Elas tentam tirar o seu nome, que vários desses políticos já fizeram um monte de vezes, né? Com informações que eu dei, com análise que eu fiz. A família Bolsonaro ela pegou um monte de matéria que eu escrevi, bota lá. Às vezes teve até um caso, que o pessoal que acompanha meu trabalho lembra, que apagou, entende? Apagou o nome, apagou a logo do site onde eu atuava, etc. Para dar a notícia que é sobre o outro lado. Eles pegam a parte do meu trabalho, assim como de outras pessoas, sobre o campo político adversário e ataca você por aquilo que você faz em relação ao próprio lado. Mas voltando ao ponto que agora eu tô bem aqui amarrado, que é o sujeito que tem um monte de esqueleto no armário, cara, se ele ficar só apontando o dedo pro outro lado, bicho, ele cresce, cara, porque tem uma multidão de trouxa E aí, nesse que não tá nem aí pra explicar, né? Porque ele só precisa explicar apontar nada. pro outro cara. Eu vou, pra que eu vou prestar conta? É. Ele tem que prestar conta é aquele, cara. É ele. Cara, olha só, cara, a frase do Flávio parece eu não digo nem quinta série B, cara, isso é coisa do jardim de infância, cara. Não fui eu, foi ele. Você é feio, bobo chato. É você, é você, é você. Cara, isso é a discussão eleitoral no Brasil. Então, Flávio, o senhor prometeu prestar contas em 30 dias. Já saiu aí e tal, não sei o quê. Quem tem que prestar contas é o Lula, não sou eu. É o Jacques Wagner, é o fulano e tal. E aí, quando você vai ver, que isso muita gente não sabe porque não acompanha nas minúcias. O Flávio disse assim... Não, mas as contas já foram prestadas pela produtora, que é a Go Up Entertainment, da Karina, que está sendo alvo de várias investigações aí. Hoje teve decisão do Flávio Dino, mas ela também é alvo ali de investigação aberta pelo André Mendonça. Vamos ver se vai adiante. Mas ele fala o quê? Que a produtora já prestou contas sobre o filme no âmbito da investigação que corre em São Paulo. Essa investigação de São Paulo está sob relatoria do Flávio Dino, que investiga o uso de emendas parlamentares para as empresas da sócia da produtora que fez o filme Dark Horse. E você tem uma investigação autorizada pelo André Mendonça, que é outra, que é para investigar o financiamento pelo Daniel Vorcaro do filme Dark Horse. Então o Flávio diz que a produtora já prestou contas e que isso inclusive foi vazado aí para a imprensa, que eu vi no G1. Aí é só você entrar hoje na matéria do G1 sobre a declaração do Flávio e a matéria explica didaticamente o seguinte, os dados que foram trazidos à investigação pela Karina, sócia da Go Up Entertainment, produtora de Dark Horse, são simplesmente assim os valores gastos pelos filmes. Gastou 76 milhões de reais, algo por aí, assim, no total do filme. Lembra que o Flávio pediu 134 milhões, né? Mas ela disse lá que gastou 76 milhões de reais. E o detalhamento é praticamente nenhum e não tem a exibição das notas fiscais e os comprovantes
do caminho do dinheiro. Então você tem o dinheiro do Daniel Vorcaro, que não é dele porque ele estava roubando de investidores, né, no maior esquema de fraude financeira do país. Aí uma das empresas que ele utilizava na sua rede, na sua teia financeira, com testa de ferro, com laranja, parece que foi a Entre Investimentos e Participações, que teria transferido lá os 61 milhões de reais, dos 134 que foram pedidos pelo Flávio, para o fundo Harvey Gates, no Texas, nos Estados Unidos, administrado por um advogado do Eduardo e outro aliado dele, ou seja, um fundo ligado ao Eduardo, e daí teria saído para a utilização do filme. Você não tem comprovante e nota sobre nenhuma etapa desse trajeto do dinheiro, cara. E as investigações são justamente para follow the money, para seguir o dinheiro. Então, quando o Flávio, como esse enrolão que ele tem sido a respeito desses escândalos, ele fala, já saiu aí, já prestou a conta aí, quem tem que prestar conta é o Lula, pronto, acabou. Ele está enrolando o trouxa, porque essa prestação de conta não foi feita. O que se quer ver, e repare assim, ainda que tudo fosse documentado e provado, isso não tira a imoralidade e o indício até para uma configuração na esfera penal de um senador da República. O Flávio não é o filho do Jair Bolsonaro simplesmente. O Flávio não é um indivíduo do mercado privado como ele tenta fazer parecer. Flávio é um senador. É alguém que tem poder de legislar. É alguém que tem poder de votar a respeito de propostas de lei e propostas de emendas à Constituição de interesse de empresário, inclusive daquele para quem ele estava pedindo dinheiro, que tinha interesse no Congresso e que estava negociando com Ciro Nogueira, com outros políticos, para aprovação de emenda, etc. Fora a influência do Flávio no governo do Rio de Janeiro, do seu aliado Cláudio Castro, cujo fundo de previdência, Rio Previdência, estava fazendo aporte de 2 bilhões de reais no Banco Master. Apenas. Então, voltando, o Flávio dá essa alegação sem estabelecer prova alguma e ele tinha prometido. Então, faz parte do dever da imprensa cobrar dele